João Cobalcini, autoridades presentes, senhoras e senhores, é uma excelente noite a todos nós. Quero iniciar nesse momento histórico com a mais profunda gratidão. Eu agradeço e cumprimento primeiro meus pares, colegas vereadores e vereadoras dessa casa. E deixo aqui um agradecimento muito especial ao nosso presidente da Câmara, vereador João Cobalcini, que confiou em mim a honrosa missão de organizar as celebrações desse tricentenário. Muito obrigado pela confiança, presidente. E quero também estender esses cumprimentos e agradecimentos à Assembleia Legislativa de Santa Catarina, que hoje realiza essa sessão conjunta com a nossa Câmara Municipal, cedendo sua estrutura para que esse evento fosse possível. Fica aqui o meu reconhecimento ao presidente, deputado Júlio Garcia. Agradeço também ao governo do estado de Santa Catarina, a presidente da Fundação Catarinense de Cultura, Maria Terezinha, pela sensibilidade e por ter nos cedido o Teatro do SIC, maior palco do estado, para que nós pudéssemos fazer hoje essa sessão solene. E claro, também meu agradecimento ao prefeito Topázio Neto e a todo o seu colegiado, nesse ano em que a nossa cidade vive o cruzamento de datas especiais, 500 anos do nome Ilha de Santa Catarina, 100 anos da nossa ponte Hercílio Luz e os 300 anos da Câmara Municipal. A Prefeitura não mediu esforços para que a gente integrasse essas celebrações, por isso meu muito obrigado. Quero também, não posso deixar de agradecer aos nossos funcionários e colaboradores da Câmara Municipal de Florianópolis, que deram total apoio e, junto com os vereadores, fazem um papel fundamental para escrever a história da nossa cidade todos os dias que nos reunimos para deliberar as leis dessa cidade. Muito obrigado a todos os servidores da Câmara Municipal de Florianópolis. Nessa noite histórica, que celebramos 3 séculos de existência, nós também fazemos justiça àqueles que ajudaram a pavimentar o nosso caminho. Quero parabenizar e render as minhas homenagens a todos os agraciados nessa sessão solene, aos ex-vereadores e ex-prefeitos que aqui estão. O nosso muito obrigado. Os senhores e as senhoras ajudaram a escrever com pulso e coragem as páginas da glória dessa Câmara e da nossa cidade. Parabenizo também, com o mesmo entusiasmo, os ilustres cidadãos que hoje recebem o merecidíssimo título de cidadão honorário, bem como grandes talentos e lideranças agraciados com as medalhas Francisco Dias Velho e Virgílio Várzea. Vocês são a prova viva de que a grandeza do nosso município se constrói todos os dias, com suor, talento e dedicação. Senhoras e senhores, convido a todos a voltarem no tempo, para entendermos acima de tudo a alma da nossa capital. Precisamos olhar para os homens e mulheres que ergueram o primeiro povoado aqui, nesse pedacinho de terra perdido no mar. Por 150 anos, esse pedacinho de terra habitado pela grande nação Guarani foi apenas um ponto de passagem, um rabisco verde nas cartas náuticas daqueles como o navegador Sebastião Caboto, se aventurando rumo ao fim do mundo. Foi ele quem batizou a nossa ilha em referência à mártir Santa Catarina de Alexandria. Mas a civilização de fato só lançaria âncoras nessas areias na década de 1670. Um grupo de desbravadores bandeirantes paulistas, liderado pela figura de Francisco Dias Velho, decidiu que esse paraíso seria o seu lar. Movidos por uma fé inabalável, ergueram uma pequena capelinha em homenagem a Nossa Senhora do Desterro, uma devoção de sua esposa, em memória à fuga da Sagrada Família para o Egito. Aquele povoado nascia da fé e do trabalho,
nas roças e nos engenhos. Mas a sorte, infelizmente, foi breve. Ao aplicar a justiça do rei contra piratas que ousaram profanar a ilha, Dias Velho selou seu próprio destino. Tempos depois, os criminosos retornaram e nosso fundador brutalmente foi assassinado, com sua família sendo violentada no solo daquele primeiro povoado que quase foi reduzido a cinzas. A reconstrução da nossa terra exigiu uma nova estirpe de líderes, os segundos povoadores, homens vindos de várias partes do sul do Brasil, que assumiram a dura missão de erguer a comunidade sob a liderança de figuras fundamentais, como Antônio Bicudo Camacho, Salvador de Souza Brito e Manuel Manso de Avelar. E foi no seio dessa comunidade em reconstrução que estourou o primeiro grande embate político de Santa Catarina. No início do século XVIII, a coroa tentou impor que a Vila de Laguna e a ilha de Santa Catarina fossem governadas por uma só Câmara. A decisão acendeu um barril de pólvora, opondo dois gigantes, o clã de Laguna, chefiado por Francisco Brito Peixoto, e o clã da ilha, liderados por Manso de Avelar. O nosso povo recusou-se a baixar a cabeça. Os ilhéus exigiram autonomia, exigiram o direito de governar a si mesmos. E diante da nossa importância estratégica, o rei decidiu. Foi assim que no dia 23 de março de 1726, o ouvidor de Paranaguá instalou oficialmente a Câmara e a Vila de Nossa Senhora do Desterro da ilha de Santa Catarina. A primeira eleição foi um retrato do Brasil colônia. Os nomes dos líderes locais foram colocados dentro de um chapéu e coube a um menino de apenas 7 anos sortear o nosso primeiro poder público. A lei havia chegado à ilha. A partir daquele 23 de março, o nosso destino ganhou pressa. A ilha desmembrou-se de São Paulo, virou capitania e recebeu o genial brigadeiro José da Silva Paz. É ele quem traz os açorianos para colonizar, junto com os que já estavam aqui, brancos, índios, africanos, espanhóis e tantos outros. E para guarnecer essas terras, construiu um anel de fortalezas de pedra e instalou o primeiro regimento de infantaria de linha. Uma tropa de elite, formado por filhos da nossa terra, que usavam um cinturão verde sobre a sua farda. Soldados tão mortais, de uma destreza tão temida, que o termo barriga verde deixou de ser um pedaço de uniforme para se tornar o sinônimo eterno da bravura do povo catarinense. Com a independência, em 1823, Dom Pedro I nos eleva à condição de cidade, marchando juntos com o imperador, os heróis barriga verde, para as guerras da Cisplatina. Nossa Câmara também viu com o coração apertado filhos partirem para a Guerra do Paraguai. Choramos os heróis tombados como Fernando Machado e Álvaro de Carvalho. E nos orgulhamos da valentia de Marechal Guilherme, Almirante Lamego e Tenente Silveira. Foi também o tempo em que a nossa terra floresceu. Demos ao Brasil a genialidade de Cruz e Souza e de Virgílio Várzea, e as cores imortais de Vítor Meirelles. E com os braços abertos, recebemos as levas de imigrantes, alemães, italianos, austríacos, japoneses, sírios e libaneses, que se misturaram à nossa matriz açoriana. Da doçura dessa mistura maravilhosa, onde os muitos Manuéis viraram Manecas e Manés, nasceu a nossa identidade mais amada, o orgulho de sermos manezinhos. Mas, senhoras e senhores, a história de uma grande cidade não é feita apenas em glórias. O advento da República trouxe o nosso capítulo mais sombrio.
Durante a revolta da Armada, a nossa ilha tornou-se a capital da resistência federalista contra o ditador Floriano Peixoto. A retaliação do chamado Marechal de Ferro foi brutal. Ele veio para cá com o facínora Moreira César, que comandou um dos maiores massacres da história do Brasil. Quase 200 inocentes foram fuzilados nas pedras da fortaleza de Anhaiato-Mirim. E como se o sangue derramado não fosse punição suficiente, sofremos o golpe político mais humilhante. A nossa identidade foi roubada, o nosso nome, o nome da nossa cidade foi trocado de Desterro para Florianópolis. Uma submissão cega ao ditador que assassinou a nossa gente. Essa é uma revisão histórica que precisa sim ser dita e debatida à luz do dia. Carregar no nosso mapa o nome de um militar opressor que nunca pisou nessa ilha e que só nos trouxe morte e luto é uma vergonha que contrasta com a bravura do nosso povo. Nossos fundadores certamente choram ao ver a nobreza da mártir Santa Catarina e a proteção sagrada de Nossa Senhora do Desterro serem substituídas pela sombra de um ditador. Apesar de tanta dor, nós não nascemos para viver de joelhos. O nosso povo se reergueu. Vivemos nossos anos dourados com a força de Hercílio Luz e a indústria criada por Carl Liebknecht. Erguemos a ponte que uniu a ilha ao continente. Trouxemos luz elétrica, fundamos nossa universidade e nos abrimos para o mundo. E quando a humanidade correu perigo, não hesitamos, enviamos nossos pracinhas para lutar e vencer os fascistas na Segunda Guerra Mundial. Hoje, somos uma das capitais mais queridas, inovadoras e desejadas do mundo. Nossa cultura rompe fronteiras, magistralmente representada pelo sorriso e pela raça do nosso Guga Kirten, a personificação exata do que significa ser um autêntico manezinho. Meus colegas vereadores, autoridades, cidadãos, alcançar a marca de 3 séculos coloca sobre os ombros dessa Casa Legislativa uma responsabilidade imensa. Uma cidade que não conhece a sua história, que não valoriza a sua cultura, que não defende a sua arte e o seu patrimônio, é apenas um depósito de gente. Nós não somos um depósito de gente. Nós somos herdeiros de um legado formidável. A metrópole do amanhã exige que olhemos com reverência para o nosso passado. Temos o dever institucional e moral de legislar e governar com a mesma coragem, a mesma resiliência e a mesma fé inquebrável que guiaram os nossos fundadores. E para coroar esse marco de 300 anos da Câmara de Florianópolis, recorro às palavras do nosso eterno Zininho, que traduziu a nossa alma como ninguém. Um pedacinho de terra perdido no mar. Num pedacinho de terra, beleza sem par. Jamais a natureza reuniu tanta beleza. Jamais algum poeta teve tanto para cantar. Viva a nossa Câmara, viva a nossa cidade, viva a nossa ilha, viva o nosso povo. Muito obrigado, boa noite.